A doação de órgãos representa a continuidade da vida para muitas pessoas que neste momento estão na fila aguardando. Será que conseguir doadores ainda é um desafio? Você sabe como está a lista de espera no Brasil? Como funciona a central de transplante? Essas e outras questões sobre doações de órgãos você confere no Saúde em Prática, que começa agora. Para falar sobre doação de órgãos, nosso convidado é um médico colaborador do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu e diretor do Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos da Santa Casa de São Paulo, Dr. Reginaldo Boni. Dr. Reginaldo, muito prazer, obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Olá, Juliana, eu que agradeço o convite e a gente sempre está à disposição. Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre a história da doação de órgãos, quando começaram a ser realizados os primeiros transplantes aqui no Brasil? Os primeiros transplantes eles já têm mais de 30 anos no país, né? Inicialmente os transplantes eram feitos com uma tecnologia muito parecida com o que são feitos hoje. No entanto, a gente não tinha um arsenal de medicamentos que propiciassem que esses transplantes funcionassem com segurança e que tivessem o êxito para o paciente que precisava de um órgão, né? Isso só aconteceu com muita segurança depois dos anos 80, quando foi descoberto um novo fármaco que se chamava ciclosporina, que até hoje é utilizado para, após a cirurgia, tratar os pacientes que são os receptores dos órgãos. E quais órgãos do corpo humano podem ser transplantados, doutor? Bom, os órgãos, nós podemos transplantar órgãos e tecidos, né? Os órgãos, o coração pode ser transplantado, os pulmões, o pâncreas, o fígado e os rins. E de tecidos nós podemos transplantar as válvulas cardíacas, fragmentos ósseos, porções pequenas de pele, as córneas e às vezes alguns vasos sanguíneos também podem ser utilizados. Com o avançar da medicina, hoje a gente já fala não só de transplante de órgãos, mas de transplante, por exemplo, multivisceral, onde nós podemos transplantar mais de um órgão no mesmo momento em um único indivíduo. É mesmo? Interessante. Agora, há casos nos quais a doação pode ser feita entre pessoas vivas, né? Chamados de intervivos. Sim. O que podemos doar ainda vivos? Ainda vivo, basicamente pode ser doado um dos rins, né? Parte do fígado, e isto acontece em medula óssea também. Isto acontece com bastante frequência. Em casos muito excepcionais, partes de outros órgãos poderiam ser obtidas, né? Ou partes de tecido, mas isso é uma coisa muito excepcional, né? Tá. E será que as pessoas são ou estão dispostas a serem doadoras? A nossa equipe foi às ruas conferir. Não sou contra a doação, não. É uma boa, porque tem muita gente aí que está necessitando. Não documentado, porém a família está ciente que se caso acontecer algum evento aí que haja necessidade de fazê-lo, por mim tudo bem. Sou doador de órgão, lógico, depois que for, né? Nunca deixei isso escrito. Agora, se morrer, pode tirar. Não. Na minha carteira da ordem já consta que eu sou doadora de órgãos. Sim, sou doadora. Por enquanto eu não sou. Eu não sei como é que está meu cadastro. Eu fiz a doação naquela época que ficava um colante no RG. Eu sou doadora de órgãos e minha família também é. Em casa a gente conversa sobre isso e a gente tem o consentimento, né? Olha, assim, uma vez eu coloquei que eu sou doador de órgãos, né? Se quando for utilizar, se servir para alguma coisa, pode pegar, não tem problema. Pelo menos a maioria das pessoas que a gente encontrou ali na entrevista são doadores, né? Agora, doutor Reginaldo, como é que está a lista de espera por um órgão hoje no Brasil? O número de doadores é suficiente para o tanto de pessoas que precisam aí de uma doação? Primeiro, eu só queria chamar um pouco a atenção sobre os comentários de ser ou não ser doador. E acho que esse é um momento importante para a gente esclarecer o que a gente pode fazer para ser doador, né? Basicamente, o que se tem que se fazer é falar com a família. É a família que a família que decide, né? A última Porque palavra. grande parte da população não conversa sobre esse assunto. Dificilmente diz se quer ou não ser doador para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho.
E quando acontece o evento da morte, aí a gente acho que vai discutir um pouquinho mais à frente a morte, que a gente caracteriza como morte encefálica hoje, e que é uma situação, na maior parte das vezes, inesperada, sempre assustadora, as pessoas elas se esquecem ou não têm condições de definir isso nesse momento. Então, é muito positivo que as pessoas discutam isso em casa. Digam, olha, se acontecer, ou quando acontecer, de eu ter o diagnóstico de morte encefálica, ou de morte, lembrem na possibilidade de doação, né? Porque às vezes isto é uma coisa que não é lembrado num momento tão crítico como este. As listas no Brasil, ou nos estados, ou em qualquer país do mundo, elas são muito grandes. E o número de doadores é insuficiente para cobrir essas listas, não só no Brasil, como em qualquer outro país. Isso acontece porque, felizmente, a população vive mais e vive melhor e com mais saúde. E, portanto, os eventos de morte que a gente conhecia há alguns anos atrás, ou há 10, 15 anos atrás, eles felizmente já não são mais tão frequentes como eram. No entanto, algumas pessoas ainda morrem nessa situação. E hoje, o grande pool, o grande número de pessoas que morrem e que chega ao diagnóstico de morte encefálica são pessoas que têm uma coisa que a gente chama de AVC, ou seja, de acidentes vasculares cerebrais, ou popularmente conhecidos como derrames, né, os derrames cerebrais. São as pessoas que têm pressão alta ou hipertensão não tratada e que acabam tendo esses derrames. E essas pessoas acabam se convertendo, grande parte das vezes, em potenciais doadores de órgãos. Só que mesmo este número de pessoas é insuficiente para cobrir a necessidade de transplantes no país. Principalmente porque as pessoas também que precisam de um transplante, há 15 ou 20 anos atrás, não suportariam esperar tanto tempo. Sim. Hoje, com o avanço da medicina, da mesma forma, os pacientes que precisam de um transplante ficam mais tempo e têm mais condições, em alguns casos, de aguardar por um período maior. Por exemplo, o paciente que precisa de um transplante cardíaco, há 15 ou 20 anos atrás, não tinha um grande número de medicamentos para controlar a insuficiência cardíaca. Hoje, o número de medicamentos já é maior, então o paciente consegue, obviamente, esperar numa condição um pouco melhor, embora também essa condição seja uma condição muito crítica, que se ele não transplantar, infelizmente, ele vai morrer. Então, a gente tem essa coisa um pouco antagônica, né? A gente tem a população vivendo melhor, aguentando mais tempo para esperar, mas também tem uma redução das possibilidades de doação de órgãos de doadores que a gente chama de doadores falecidos. Quando constata-se uma morte encefálica, o coração continua a bater, né? Acho que é um pouquinho do que o doutor estava comentando agora há pouco. E isso acaba gerando dúvidas em relação a se a pessoa morreu ou não, né? Mas já não há mais o que ser feito, né? É nesse momento que os órgãos devem ser retirados para doação? Acho que é importante explicar o que é morte encefálica. Morte encefálica nada mais é do que morte. Todos nós, se nós formos ser bem categóricos assim, todos nós morremos de morte encefálica, né? Porque quando o coração para de bater, o cérebro deixa de receber sangue, deixa de receber oxigenação e, portanto, morre. Só que isto pode acontecer também com o coração batendo. Em que situações? Por exemplo, se eu tenho um paciente que fez um derrame muito importante, ou um paciente que bateu a cabeça, um paciente que foi vítima de um acidente automobilístico, ele bate a cabeça com muita força, ele causa um dano muito importante para o cérebro vai inchar e, infelizmente, vai morrer. Quando o cérebro morre, isso significa dizer que a pessoa está morta. Não tem mais o que ser feito. Não tem mais o que ser feito. É uma situação absolutamente irreversível. Então, se um médico chega para qualquer familiar e diz, olha, infelizmente, o seu pai, seu filho, o seu irmão está em morte encefálica, é a mesma coisa que dizer que ele está morto. A diferença é que o coração está batendo. Isso pode causar dúvida nas pessoas. Mas por que o coração está batendo se ele está morto? Porque o coração tem um ritmo próprio. Ele continua batendo por muitas horas e às vezes dias. E estes pacientes, eles estão numa situação que eles não estariam há 40 ou 50 anos atrás. Eles estão recebendo ventilação, ou seja, eles têm um tubo na boca que vai para o pulmão e que manda oxigênio para o pulmão. E alguns remédios que são colocados na veia para que o coração continue batendo. Então, existe uma situação propícia
para manter os órgãos, né? Mas nessa situação o indivíduo está morto. E aí pode surgir a pergunta, quer dizer então quando tem alguém que está em morte encefálica, os órgãos, esse paciente só é tratado para retirar os órgãos? Não, porque a gente precisa ter certeza desse diagnóstico, né? Esse é um diagnóstico que no Brasil, e eu falo isso com muita tranquilidade, eu trabalho com doação há mais de 20 anos, e eu vejo isso com muita clareza e muita tranquilidade, é um diagnóstico de muita segurança. De muita segurança, porque a gente precisa de 2 médicos que não façam parte nem da equipe de captação de órgãos, nem da equipe de transplante. E além destes 2 médicos, a gente precisa de uma coisa que a gente chama de exame complementar. Então eu preciso fazer, por exemplo, um eletroencefalograma, para ter certeza que não existe nenhuma viabilidade neurológica, ou seja, que o indivíduo está morto. Interessante, doutor. A gente vai ter que fazer uma rápida pausa aqui, nós vamos para um intervalo e no próximo bloco a gente segue falando sobre doação de órgãos. Lembrando que quem doa órgão também doa vida. A gente já volta. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre doação de órgãos. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está Reginaldo Boni, médico colaborador do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu e diretor do Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos da Santa Casa de São Paulo, Dr. Reginaldo Boni. Doutor, continuando aqui o nosso assunto, como é o trabalho dos spots e o que são os spots? Os spots são os serviços de procura de órgãos e tecidos, que estão localizados no estado de São Paulo. Então nós temos 10 spots, sendo um deles o da Santa Casa de São Paulo, na Grande São Paulo, e o outro, que eu também colaboro, que é da Unesp de Botucatu. Então são serviços que, de forma geográfica, são responsáveis por identificar potenciais doadores, ou seja, pacientes com diagnóstico de morte encefálica, conversar com as famílias, acolher as famílias, perguntar a elas se elas já pensaram alguma vez no caminho da doação e se houver o consentimento familiar, que tem que ser assinado por membros da família, propiciar com que os órgãos sejam retirados e, por fim, transplantados. Então, é uma equipe da área de saúde específica para isto. E agora, do momento da morte até a decisão de realizar a doação, pode-se perder a possibilidade de utilizar um órgão, doutor? Pode. A parada cardíaca, ela pode acontecer e quando ela acontece, nós perdemos a possibilidade de utilizar os órgãos. E a parada cardíaca, ela pode acontecer porque, instalada a morte encefálica, uma série de alterações começam a acontecer. Então, por exemplo, o paciente de morte encefálica, ele vai urinar muito, porque estas pessoas mortas deixam de ter a capacidade de sintetizar um hormônio que impede que elas urinem muito. E com isso elas vão desidratar muito e muito agudamente, elas podem ter uma parada cardíaca e mesmo com o consentimento da família a gente perder a possibilidade de utilizar os órgãos. Legal. Bom, agora a gente vai conhecer o Jorge Salomão, que doou o rim à sua filha. Vamos ver. O que motivou o transplante da Naira foi os problemas renais que ela apresentou desde o nascimento. Os médicos disseram que o rim masculino no corpo feminino, ele teria uma chance muito maior de desenvolver uma função renal bem mais tranquila para ela diante do problema que ela já enfrentava. E também a gente já tinha essa vontade, a minha esposa ela teve vontade de fazer essa doação, porém já ela tendo se submetido a 3 outras cirurgias, então nós entendemos que seria mais interessante, até mesmo por sugestão médica, em função dessa questão médica, funcional, então nós optamos por que eu fizesse então essa doação, até mesmo por uma necessidade de fazer alguma coisa pela minha filha. Por conta da equipe de Botucatu, uma equipe maravilhosa, da qual até hoje nós somos eternamente gratos, eu posso dizer que a cirurgia foi um sucesso, não tivemos nenhum tipo de intercorrência, nenhum problema. 24 horas depois do processo cirúrgico, eu já estava andando, caminhando pelos corredores do hospital e pude até, inclusive, no dia seguinte, 24 horas depois, já fazer uma visita para a Naira. E eu verifiquei que também ela estava muito bem. O doador ele passa por um acompanhamento, como nós passamos por Botucatu pelo menos uma vez por ano, e os exames, graças a Deus, são sempre muito
bons, muito excelentes, inclusive. E em relação à Naira, não houve mudança nenhuma, ela toma os imunossupressores, que é uma necessidade, e vai para o resto da vida dela, mas isso não implicou em uma restrição à normalidade da vida dela, às atividades que ela realiza. Ela pratica esportes, ela faz natação, enfim, tem uma vida super ativa, agitada e bem dinâmica, inclusive. Para aqueles que estão na dúvida, pensando se doam ou não o seu órgão, hoje nós podemos dizer com toda segurança, doem. Um órgão doado por vocês vai ser a mudança radical na vida dessas pessoas. Então não tenham medo, não tenham receio, confiem. Extravasem esse gesto de amor através de um ato nobre que vai para o resto da vida. Muito bonita, né? A história do Jorge e da sua filha. Deve ser um trabalho gratificante, né, doutor? Muito. É muito interessante a gente ver a alegria nos olhos das pessoas, né? Que legal. Agora, doutor, tanto no caso de transplantes realizados intervivos, como a gente viu aí na matéria, como os doadores já falecidos, há um limite de idade para ser doador? São situações diferentes, né? Um doador intervivo, como a gente disse no começo, basicamente pode doar um dos rins e parte do fígado, né? O doador falecido ele já pode doar outros órgãos. Existem alguns órgãos que, com o avançar da idade, já podem estar mais comprometidos, como, por exemplo, é o caso do coração. Independente disso, hoje a gente diz que já não existe mais limite de idade para doação, porque você pode ter 60 anos, 70 anos e ter uma vida absolutamente saudável e os seus órgãos, embora envelhecidos, têm uma função absolutamente adequada, como a gente pode ver nas pessoas de 60, 70, 80 anos que trabalham, né, que não têm nenhum problema de saúde e, portanto, elas poderiam ser doadoras sem nenhum problema. Além disso, quem está em casa nos assistindo quer ser um doador de órgãos, tem mais alguma coisa que ele deve fazer, além da autorização da família? Precisa ter algum outro tipo de autorização do próprio paciente, do próprio doador? Na verdade, o que ele tem que fazer é comunicar à família e só. E deixar muito claro o seu desejo em ser doador ou não ser doador, né? Porque isso tem que ser conversado, porque quando a gente tem uma situação de crise, a gente não consegue, será que ele queria ser doador ou não? E nunca a gente falou isso em casa, fica muito difícil a família tomar a decisão, né? Legal. A gente vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco, compatibilidade do órgão. O que isso quer dizer? Tem também a estreia no programa. Se você está estressado ou convive com quem está, não pode perder. É daqui a pouco. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está um médico colaborador do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu e diretor do Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos da Santa Casa de São Paulo, Dr. Reginaldo Boni, nos esclarecendo sobre doação de órgãos. Mas antes de prosseguir, eu tenho umas perguntas para você aí de casa. Você é estressado ou convive com pessoas que são estressadas? Sabe conviver com estresse? Como desestressar? É o que você confere em nosso novo quadro que começa agora. Para mim, o estresse é somatória de vários fatores, né? Então, hoje eu acredito que eu consegui entender onde eu posso me estressar e com que eu posso me estressar. As nossas respostas às situações da nossa vida cotidiana, elas são geradas a partir de experiências anteriores já vividas, de repertório de comportamentos, de atitudes, de crenças, também fatores da personalidade. Então, tudo isso que cada indivíduo tem interfere, auxilia, faz parte de como ele vai responder àquela situação. Então, por isso que uma situação que gera estresse para uma pessoa pode não gerar para outra, pelo repertório, pela maneira como cada indivíduo enfrenta as situações do seu dia a dia. Algumas coisas irritam sim. Trânsito, quando um barbeiro te cruza à frente, algumas coisas. É assim, falar que nunca xinguei um outro motorista é contar mentira, né? Já xinguei mesmo e xingo e talvez continue xingando. Agora, eu acho que isso faz parte também do ser humano, do dia a dia do ser humano.
O estresse é gerado por situações onde a pessoa se sente ameaçada, ela é uma situação nova que ela tem que enfrentar. Essas situações nem sempre são negativas. Situações boas também nos colocam em estado de alerta. Então, uma mudança, uma festa que se aproxima, uma promoção de cargo, tudo isso que gera uma situação nova, gera um estado de alerta no organismo. Um dos mecanismos que ajudam a eu aliviar qualquer tipo de estresse, qualquer tipo de irritação, é o convívio com as minhas plantas. Eu tenho um hábito de cultivar, eu tenho o hábito de manipular semente, eu tenho o hábito de ver as plantas crescerem. Uma das formas que a gente pode utilizar para aliviar o estresse, para combater toda essa energia estressante do dia a dia, é o contato com a terra, com as plantas, jardinagem. Então, cuidar de uma mini horta em casa, de um jardim, de vasos, isso ajuda muito. Quando eu chego de um dia cansativo, né, realmente muito cansado, a primeira coisa que eu faço é tirar o sapato e vir descalço aqui pro fundo da minha casa, né? Então, eu olho planta por planta, pergunto para elas, né? E aí, tudo bem? Como é que tá? Né? É um momento de desligar mesmo do universo do dia a dia, né? Aquele universo onde a cobrança é exercida de uma outra maneira e entrar num universo onde elas têm o seu tempo. Essa questão das plantas terem o seu tempo, eu acho muito legal e aprendi muito com isso, até a controlar o meu tempo, né? Então, é uma relação de troca. Eu cuido delas, das plantas, e as plantas cuidam de mim. E isso gera um alívio daquela ansiedade, daquele estresse, né? A pessoa consegue realmente se desligar de todas as preocupações do dia a dia e focar naquilo que ela está fazendo. Isso gera, sim, um bem-estar emocional, um alívio, né? Um momento de prazer e de descanso. Cara, estar de olho no estresse é identificar aquilo que te faz mal e também identificar aquilo que te faz bem. Se afastar um pouquinho daquilo que te faz mal e olhar com mais carinho para aquilo que te faz bem. Eu acho que dessa forma você fica mais ligado, de olho mesmo, no estresse e elimina ele no dia a dia. Muito legal esse quadro novo. O importante é buscar formas de desestressar, né, gente? Agora, retomando o assunto de hoje, doutor Reginaldo, em quais casos a doação fica impossibilitada? Existem algumas doenças que contraindicam absolutamente a doação. Então, por exemplo, a maior parte dos cânceres contraindica a doação, as doenças infecciosas que possam ser transmitidas, algum fator de risco biológico muito importante também contraindica a doação. Felizmente, os critérios para recusar um doador cada vez são mais estritos. Provavelmente também pela falta de doadores a gente vai ampliando e vai tendo um tipo de doador que a gente chama doador com critério expandido, né? Por isso que, por exemplo, a idade já não é mais uma contraindicação como era há 20 ou 30 anos atrás. Legal. Agora, a gente ouve muito falar sobre compatibilidade entre quem doa e quem recebe. Como é que isso funciona? Na verdade, os estudos de compatibilidade, eles são feitos de duas formas. A primeira delas é pela tipagem do sangue, né? Se eu sou do tipo A, do tipo B, do tipo O, do tipo AB. E uma outra compatibilidade que a gente chama de histocompatibilidade, que trata especificamente do conteúdo genético parecido que eu possa ter com outra pessoa. Isso é estudado muito no caso do transplante do rim, né? Então, a gente chama compatibilidade HLA. Agora, os avanços da medicina, dos medicamentos, eles também facilitaram os transplantes? Facilitaram e continuam facilitando. Então, existem novos fármacos que são utilizados para evitar a rejeição, como a gente viu no caso da garota transplantada, né? Que tem que ser tomados por toda a vida. Então, isso propicia com que o órgão transplantado dure muito mais tempo. Então, a medicina, a farmacologia é muito importante para o sucesso dos transplantes. Agora, doutora, as campanhas para estimular as doações são sempre muito importantes, né? Eu acho que todas as ações relacionadas à doação são importantes, sejam elas campanhas ou sejam elas capacitações profissionais.
Eu, particularmente, acredito muito que os profissionais da área de saúde têm que ser dia a dia capacitados para isso. Como a população tem que ser informada com frequência de que a possibilidade de doação existe, que para ela fazer isto, ela precisa discutir isso em casa e no momento da crise do diagnóstico da morte, informar se seu familiar é ou não doador, né? Então, todas as campanhas são válidas, desde sempre que elas sigam uma linha ética, responsável e coerente. Doutor, em relação às equipes médicas, as equipes de saúde, elas estão preparadas para fazer essa abordagem com as famílias ou até mesmo a captação desses órgãos? Sim, olha, o Brasil evoluiu muito depois dos anos 90, principalmente depois de 1997, quando ficou consolidado o diagnóstico da morte. E as equipes dia a dia vêm se capacitando para obter mais doadores e fazer mais transplantes, né? Só para citar um exemplo, a Unesp de Botucatu é um dos poucos hospitais no Brasil onde nós treinamos médicos residentes para a comunicação de más notícias em situações de crise. Porque a parte técnica, ela já está muito superada pelas equipes de saúde. Então, todo mundo sabe qual órgão que tem que transplantar, qual líquido que a gente tem que utilizar, o remédio que a gente tem que dar. Mas, muitas vezes, o contato com a família é um contato muito difícil de ser feito pelos profissionais da área de saúde. Então, médicos residentes, este ano todos estão sendo capacitados em Botucatu e isso já começou a mostrar uma melhora nos resultados. Aliás, Botucatu teve um ano que foi o segundo lugar no estado em termos de doação por milhão de população, né? Nós chegamos a ter quase 50 doadores efetivos numa população um pouco maior de 1.200.000 habitantes. Legal. Bom, doutor, quero agradecer aqui a sua participação no nosso programa. Foi um prazer falar sobre todos esses assuntos com o doutor. Obrigada, viu, pela presença. Juliana, eu que agradeço e agradeço a população e a Unesp de Botucatu e a Santa Casa de São Paulo também estão sempre de portas abertas para esclarecer e informar. Obrigado. Muito obrigada. Bom, e acho que a gente deixou aqui bem claro o recado. Se você aí de casa se interessou, quer ser um doador, não deixe de avisar a sua família. Bom, esse e todos os programas já exibidos estão em nosso site. Você pode rever na hora que quiser. E a gente se encontra na semana que vem. Eu te espero lá. Tchau, tchau.